E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves, esse é o canal lá do Pan e meu vizinho resolveu ligar a furadeira agora. E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves, esse é o canal lá do Pan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que seria traição para pessoas não monogâmicas. Eu estava fazendo uma call com meus amigos antes de começar uma live lá no site roxo, por sinal, segue lá no site roxo porque rolam discussões bem interessantes às vezes sobre assuntos como esse que nós vamos falar agora. E aí eu comentei sobre o dia em que eu fui no rolê com o ficante da pessoa em que eu ficava. Antes mesmo de eu conseguir contar a história, começou um belo de um rebuliço, das pessoas comentando sobre como isso era traição, como isso era errado, como eu deixei isso acontecer, como assim eu tava batendo palma pra pessoa que eu ficava enquanto ela ficava com outra pessoa, e enfim, nossa, solou um puta do rebuliço nesse negócio. E assim, a gente brincou, a gente descontraiu um pouco, ouvimos algumas músicas de corno, né, pra variar, tanto que a música Corno Conformado tá pulsando na minha cabeça até agora. E aí a gente entrou numa discussão bem interessante que seria, qual seria a traição pra uma pessoa não monogâmica? E aí eu queria já começar aqui, eu já falei sobre isso aqui, eu já falei sobre esse assunto mais de uma vez. Mas assim, foi sempre dentro de outro assunto, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente falar especificamente sobre isso. As pessoas monogâmicas, que seriam a maioria da população praticamente, são pessoas que se relacionam com uma única pessoa e que tem um conceito de traição muito baseado em se tá paquerando outra pessoa é traição, se está ficando com outra pessoa é traição. Eu entendo isso. A monogamia envolve esse tipo de contrato, que é, se você está comigo, você está apenas comigo, então é justo você se sentir traído no momento em que a pessoa rompe com isso. Quando a pessoa resolve ficar com outra pessoa, quando ela começa a paquerar outras pessoas. É justo, porque isso está dentro dos seus contratos. E por que eu falo contratos? Eu gosto muito de usar a analogia de contratos, porque, querendo ou não, quando você entra numa relação, existe uma série de regras pré-colocadas ali, regras que são inclusas, né, dependendo do seu contexto social, da sua sociedade ali, que são as regras que vocês vão seguir durante o tempo em que vocês mantêm esse acordo, quando vocês mantêm esse contrato, o tempo em que vocês mantêm essa relação. E dentro da não monogamia também é assim, não é diferente. O relacionamento não monogâmico pode envolver uma, duas, três e mais pessoas. Vocês podem fazer um time de vôlei ali com a quantidade de relacionamentos que quiser, desde que todos estejam de acordo com esse contrato. Muita gente acha que a não monogamia é uma bagunça e as pessoas ficam com várias pessoas e que não se importam com o sentimento uma das outras. Isso daí é muito deturpado. Acho que isso daí é uma visão muito apegada principalmente a questões religiosas, vendo que a gente mora num país que, apesar de laico, ele tem fortes crenças religiosas. Mas eu pessoalmente acho que todo tipo de relação é válida desde que esteja dentro da lei e dentro de valores éticos. Eu não tô falando do tipo éticos baseados na ética da sociedade patriarcal, que é baseada na religiosidade cristã, porque isso já quebraria a minha não monogamia. Tô falando valores éticos do tipo uma pessoa que é adulta ficando com uma criança ou com um animal, tendo relações com adolescentes. Isso pra mim é extremamente imoral, antiético e contra a lei. Não é algo que é justo, não é algo que é moral. E eu não preciso entrar nos porquês disso aqui porque é algo muito óbvio, né? Estando dentro da lei e dentro dos valores morais, eu acho que é válido. Claro que a gente pode entrar em muitas questões aqui, é uma discussão bem longa e eu não vou me atentar a isso. Eu acho que se você entende um pouquinho sobre relações justas, você vai entender isso sem eu ter que fazer explicações de pontinho por pontinho. Numa relação não monogâmica, a gente tem que entender que não existe só relações abertas. A gente tem relações não monogâmicas que são fechadas. Tem pessoas que namoram com duas pessoas e essas duas pessoas também só namoram ali dentro daquele ciclo, daquele trisal. E é por isso que se chama polirrelacionamento. É um relacionamento fechado que ninguém entra. Também tem todas as questões de um relacionamento monogâmico e é assim, simples. E tem relacionamentos que são abertos. Existem relações de pessoas que são só duas pessoas que ficam com outras pessoas. Existem relações de pessoas que são três pessoas que ficam com outras pessoas. Existem relações que são tipo, é um casal que se pega entre si e cada um pega outras pessoas, tipo, por fora, só que elas não misturam os peguetes um dos outros. Tem pessoas que a mistura toda mesmo de relações e pra eles isso não importa, e tudo isso está dentro dos contratos. Ou seja, só é considerado traição a partir do momento em que você quebra esse contrato. Ah, mas como assim uma relação aberta pode ter contratos? Sim, existem relações abertas, por exemplo, que é tipo, duas pessoas que têm um relacionamento entre eles e podem ficar com pessoas
pessoas de fora, mas que eles não podem ter um relacionamento com pessoas de fora. É só ficar, entendeu? Não pode se aprofundar sentimentalmente com outras pessoas. Esse é o contrato dele. A partir do momento que começam a ter uma relação mais íntima, fora da relação dessas duas pessoas, pra eles isso já é um tipo de traição. Nessa relação em que eu mencionei que foi a minha relação, em que eu fui conhecer o ficante da pessoa que eu estava, o nosso contrato era muito simples. A gente podia se relacionar com pessoas fora da nossa relação, desde que não fosse uma coisa extremamente aprofundada e que se chegasse numa aprofundagem, a gente não poderia assistir filmes com a outra pessoa. Não no cinema, entendeu? Que aí no cinema fica à vontade. Mas aquele momento de parar pra assistir filmes e séries era um momento muito íntimo pra gente. Então aquilo era algo que a gente não fazia com outras pessoas, a não ser amigos. Tipo, romanticamente a gente não podia fazer isso. Do tipo, deitar abraçadinho com alguém e começar a assistir filme. Isso pra gente seria uma traição. Eu sei que pode parecer bobo pra algumas pessoas, mas pra gente era algo íntimo. Porque a gente se conheceu através de filmes. A gente se conheceu a partir desses momentos de ficar assistindo filmes juntos. Então, pra nós, foi algo que a gente resolveu pegar como um fator de regra da nossa relação. Não foi eu que escolhi isso, tá? Mas eu apoiei totalmente. Assim como para outras pessoas, as regras são: você tem um relacionamento com mais de uma pessoa, porém você não pode ter essa relação simultaneamente. Você pode ficar alguns dias com uma pessoa e outros dias com outra. E não liga essas duas relações. Só que assim, ambas as partes têm que saber disso para ser considerado uma relação justa e aberta. Para ser uma relação não monogâmica justa. O ponto é, todo mundo que tá envolvido nas relações abertas, nas relações não monogâmicas, tem que estar consciente de todos os pontos dessa relação. Se eu estava naquela relação lá e a gente não podia ver filmes com outras pessoas, e eu começasse a ficar com alguma outra pessoa, era uma obrigação minha contar pra ela: olha, eu estou numa relação aberta, eu posso ficar com você de boa, a gente só não pode ver filme. É só isso, é a única coisa que a gente não pode fazer. A gente pode, sei lá, fazer uma discoteca em casa, a gente pode colocar uns videoclipes pra gente assistir, dançar, não importa, mas a gente não pode assistir filmes juntos. Especificamente filmes de terror, porque é pior ainda. Essa era a regra da nossa relação. O que eu tô dizendo é que relações abertas, relações não monogâmicas, também existe traição. Existem questões ali que a gente tem que lidar durante a relação. Não é uma coisa tão simples, do tipo, não me importo nem um pouco com a pessoa. E sim, eu entendo que tem que ter muita cabeça pra entender isso. Na verdade, eu não acho que precisa de muita cabeça. É que assim, a minha criação foi um pouco diferente da maioria dos cristãos. Eu tive uma criação espírita e meio que falar sobre relacionamentos não era algo muito comum aqui em casa. A gente não falava sobre isso. O máximo que a gente falava era sobre prevenção na atividade sexual. E era isso, né? Tipo, pra se livrar desse contexto de ter que falar sobre isso, quando eu tinha 14 anos, eu fui colocada num curso de educação sexual. Dessa forma, eu fui entendendo vários pontos importantes, do tipo doenças, coisas. Mas dentro desse curso, a gente não falava sobre tipos de relacionamento, monogâmicos ou monogâmicos, daí não era importante. Meio que a minha criação não impôs que eu tivesse que ser monogâmica desde o começo. Minha criação me impôs que eu tivesse que ser justa com as pessoas. Eu acho extremamente justo eu virar pra uma pessoa que eu tô ficando e falar: olha, eu não sou monogâmica. Assim como eu acho bem justo também eu explicar pra ela que apesar de eu não ser monogâmica, eu não tenho problemas nenhum em ter relacionamentos monogâmicos. Que isso é uma coisa que as pessoas não entendem também. Pessoas não monogâmicas podem ter relações monogâmicas. Não é uma regra que todas as relações de uma pessoa não monogâmica sejam não monogâmicas. Na verdade, é muito comum você ver pessoas que não são monogâmicas em relações monogâmicas. E isso é algo totalmente comum. A gente tá numa sociedade que a maioria das pessoas são monogâmicas. E eu não vou chegar em alguém que é monogâmico e impor falando: olha, eu não sou monogâmica e se você for monogâmica, eu não quero ficar com você. Mano, eu não faria isso. Seria escroto pra caralho da minha parte. Eu estaria jogando fora uma parte que é crucial dessa pessoa. Porque, querendo ou não, a forma que a gente vê os relacionamentos é algo muito íntimo da gente. Então a gente não pode forçar a pessoa a sair da zona de conforto dela o tempo todo. E, sair da zona de conforto num tipo de relacionamento é uma coisa muito incômoda. As pessoas têm que entender que relacionamentos tem que ser algo entre as pessoas envolvidas. Tem que ser algo que aconteça com todos ali. E não apenas com uma parcela da situação. É muito comum a gente ver discussões de pessoas falando que a não monogamia é uma doença, que isso daí é coisa de gente tarada, que é de coisa de gente que não presta, de pessoas que são horríveis. Enfim, vários termos utilizados, não vou me lembrar agora, até porque eu não me importo nem um pouco. Mas essa galera que ao mesmo tempo que mete pau na não monogamia, muitas vezes é aquela pessoa que tá traindo dentro da monogamia. Então a gente tem que entender que cada um vê os relacionamentos da forma que lhes convém. Eu vejo o meu relacionamento dessa forma. Minha forma
forma de me relacionar. Eu sou uma pessoa bem eclética, digamos assim, dentro de relações. Eu respeito minhas relações monogâmicas da mesma forma que eu respeito minhas relações não monogâmicas. Eu sigo os contratos de acordo com a relação. E sim, existem alguns conflitos que acontecem dentro das relações monogâmicas por conta da minha mentalidade não monogâmica. Eu já tive relacionamentos que acabaram porque eu não sentia tanto ciúme. Eu não sentia ciúme da pessoa, tipo, sei lá, abraçando amigo, ou beijando amiga, ou abraçando amiga. Porque pra mim, isso daí é amizade, entendeu? Tipo, eu já tenho um conceito de que se eu tô com a pessoa, eu confio nela. Então não tem por que eu ficar o tempo todo desconfiando. Dentro da monogamia, em geral, existe uma desconfiança, assim, das relações o tempo todo. Que tem muito meme com isso, e pra mim isso daí é ridículo, tá ligado? Eu já fiz um vídeo falando sobre ciúmes também, vou deixar aqui no card. Vou deixar outro vídeo sobre não monogamia, que eu deixo aqui no card. E também vou deixar pra vocês um vídeo da Nega Preta NP, que é uma pessoa não monogâmica, que já esteve em relacionamentos não monogâmicos com homens e mulheres não binários, que pode explicar muito bem a visão dela sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de tipos de relacionamento, é bom a gente olhar vários lados. Eu sei que muitos de vocês vão chegar aqui e vão comentar: ah, é muito bacana, eu entendo, eu respeito, mas comigo não rola. E tá tudo bem. Tá tudo bem com você não rolar. Cada pessoa tem que respeitar o seu tipo de relacionamento. Eu sei que muita gente não conseguiria ter uma relação não monogâmica. Não só por questões de ciúmes, mas porque é meio difícil você lidar com mais de uma relação ao mesmo tempo. Imagina, você já tem dificuldade pra cuidar de uma namorada, vai ter que cuidar de duas, tá ligado? Eu sei também que tem muita gente que, apesar de ter curiosidade, não tem coragem porque sente que vai sentir ciúmes. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu tipo de relação, e o que a gente tem que fazer é respeitar. E esse vídeo é simplesmente pra dizer que a traição, ela não é só você ficar com a pessoinha de fora. A traição acontece a partir do momento em que você corta sua confiança com a outra pessoa. E a gente não fala só de relacionamentos como relacionamento sério, relacionamento aberto. Eu falo disso em tudo na sua vida. Se você tem um acordo com alguém e você quebra esse acordo, isso é uma traição. Você e seu amigo têm ali tipo, vocês contam uma coisa um pro outro e o acordo é não contar disso pra mais ninguém. Aí vai a outra pessoa e comenta com outra pessoa, tipo, quantas pessoas dessa amizade conta, isso é uma forma de traição. Era só isso que eu queria comentar, explicando toda aquela vibe da live que a gente zoou tanto que acabou nem dando pra explicar direito. Então essa é uma visão de uma pessoa não monogâmica e pansexual. Por sinal, olha minha bandeirinha nova. Ela tem o meu tamanho, mano, ela é muito grande. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aí se você gostou. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu comente dentro desse aspecto de relacionamentos, relações, casos que eu vivi, ou só comentar alguma coisa mesmo, o que eu acho sobre a coisa. Deixa aqui no comentário e é nóis. Até o próximo vídeo e tchau!